Olá! Hoje pela manhã eu estudava a história de Balaão. É uma passagem bíblica que está no livro de Números, para quem quiser acompanhar depois. Números 22. E é uma história não muito falada, mas que a gente precisa ser muito honesto que todos nós enfrentamos isso, que é saber a diferença entre a voz de Deus e a voz do nosso desejo. E falava até outro dia com um encontro de mulheres sobre isso. Algumas mulheres questionavam, né? Mas como que eu vou saber quando é a voz de Deus na minha vida? Ou quando sou eu? E muitas vezes a gente insiste em algo que Deus já tinha dito uma resposta. Principalmente quando a resposta é não e a gente quer fazer. Normalmente a gente insiste em tentar ver se ele vai mudar de ideia ali, perguntando novamente sobre o mesmo assunto. Ou às vezes a gente tem dificuldade também de discernir, né, o que era uma permissão de Deus e o que era a nossa vontade. E a história de Balaão traz muita lição sobre isso, e era sobre isso que eu queria trazer para vocês hoje, porque ele era um profeta, apesar de não ser um profeta de Deus, mas ele era reconhecido como alguém que era consultado para informações, para direcionamento pelos reis. E naquela época, naquele tempo, existia o rei Balaque, que queria amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele né, vai buscar Balaão para ter um direcionamento. E Deus ele diz claramente, não vá com eles e não amaldiçoe o povo, porque esse povo é bendito. É o que Deus fala quando Balaão vai se consultar com ele. E mesmo com esse não de Deus, né, tanto Balaão quanto Balaque, eles insistem. E aí Balaque traz uma proposta ainda mais tentadora para Balaão, né, para ele buscar e para ele amaldiçoar o povo. Ele traz pessoas mais poderosas, ele envia príncipes mais importantes na segunda missão. E Balaão decide orar de novo, mesmo Deus já tendo falado para que ele não tivesse, né? Que ele não seguisse em frente. E é engraçado que Deus nessa hora, nessa segunda oração, ele fala, então vai e faz, só que faz o que eu te falar. Ou seja, Deus libera aquilo que Balaão queria, não que era a vontade de Deus, plano A de Deus para nossa vida, pela insistência. Olha como é perigoso a insistência. Quando Deus tem uma resposta, ele não volta atrás. E aí a nossa insistência faz a gente voltar ali e tentar mudar aquela decisão. E nesse caso, Deus permite. Tá bom, você quer? Então vai. Mas pelo menos lá, faça o que eu te mandar. E no caminho, um anjo de Deus aparece, né? E com uma espada, e Balaão vê que é Deus, né, sendo mais forte agora na ideia de que ele não prossiga o que ele está tentando fazer. E às vezes a gente insiste tanto no que a gente quer que a gente até perde essa sensibilidade espiritual da vontade de Deus para nossa vida. Essa é uma grande lição, né? Nem tudo que Deus permite é aquilo que Ele quer. Às vezes Ele permite por insistência nossa. Isso é uma grande lição. Quantas coisas na sua vida você até pediu o direcionamento por Deus, mas ficou insistindo que era o que você queria, e Deus liberou, mas não era a vontade dele, porque Ele sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio. Então, não significa que se Deus liberou, que Ele está abençoando essa decisão. Quando Ele liberou para que Balaão fosse, ele não estava satisfeito com a decisão de Balaão, porque ele já tinha dado o veredito dele inicialmente, que era para ele não seguir com aquele pessoal, né, que estavam ali acompanhando Balaque. E como é importante a gente não tentar convencer Deus da nossa vontade. A obediência sempre vai ser melhor. E a gente tem que se fazer essa pergunta: em qual área da minha vida, recebendo um não de Deus, uma resposta, eu continuo insistindo? Deus já me falou para não ir por esse caminho, mas eu continuo insistindo. Existe, né, alguma decisão que você está buscando essa permissão de Deus? Deus já
bloqueou, já deu opinião e você continua tentando, né, de outras formas esse caminho que não é para você. Nós temos que aprender uma coisa muito importante e quanto mais maturidade a gente tem caminhando com Deus, mais fácil fica fazer isso. E quanto menos, mais claro a gente percebe em algumas falas, né? Eu não vou porque não é o que Deus quer de mim. Não, eu não vou porque não é isso que eu quero para minha vida. Porque se não vai agradar a Deus, também não vai agradar a mim. Deus é só a direção, mas ele não precisa ser a justificativa para você não fazer algumas coisas ou para você buscar algumas coisas. Você, com o entendimento que Deus te permite ter, toma aquela decisão inspirada por ele. Mas nunca coloque Deus no lugar que não é dele, né? Eu decidi que isso não é bom para mim. Claro, Deus me mostrou, Deus me convenceu, o Espírito Santo me convenceu, mas nós temos que assumir nossas responsabilidades. Quando alguém me fala que está deixando de fazer algo porque Deus pediu, porque Deus, alguma coisa assim de Deus, é necessário analisar com muita calma. Porque às vezes essa decisão não vai se manter se ela for só algo de Deus. Quando ela vem de Deus, mas a gente toma como nossa, aí sim ela passa a ser nossa e a gente passa a defender aquilo que a gente decidiu, aquela escolha passa a ser nossa e a gente tem mais leveza e mais força até para seguir em frente com aquilo. Eu sei que é um texto difícil, complicado, mas eu espero que tenha falado sobre discernimento com você, do quanto algumas coisas que você tem buscado, Deus já te deu uma resposta e cabe você a discernir agora o tempo das coisas e não buscar uma nova orientação dele naquilo que ele já te respondeu. Que a gente possa lembrar sempre de Balaão e que Deus às vezes vai permitir pela nossa insistência, então que a gente possa não nos tornarmos, né, pessoas insistentes ao ponto de não ouvir a voz de Deus e de querer que a nossa vontade esteja acima de todas as coisas. Que a gente possa ouvir muito a voz dele nesse dia de hoje, nessa semana, que você seja extremamente abençoado por ouvir a voz daquele que sabe de todas as coisas, né? Na Bíblia fala que todos os dias, todos os nossos dias já estão desenhados por ele, ele já conhece. Então por que ter medo? Por que não confiar? Essa é uma pergunta que vai ficar aqui pra gente pensar. Eu desejo que você faça um excelente dia.